Então, vamos começar a falar de sequenciamento genômico. E para falar de sequenciamento genômico, primeiro a gente tem que entender o que é um genoma. A palavra genoma vem da junção de gen mais cromossomo, que junta então e vira a palavra genoma, que é o conjunto de todos os genes contidos nos cromossomos haploides de uma dada espécie. Então, o genoma humano, por exemplo, consiste de 24 cromossomos, que são os 22 cromossomos autossomos, mais 2 cromossomos sexuais X e Y. O sequenciamento genômico, então, é uma técnica que permite identificar na ordem correta a sequência de nucleotídeos de uma molécula de DNA ou RNA, visando conhecer a informação genética contida nessa estrutura. As metodologias responsáveis por essa façanha fornecem para cada uma dessas bases determinadas uma informação referente à sua qualidade e confiabilidade também, de como esse dado foi obtido. De forma geral, o sequenciamento é feito a partir de moléculas de DNA advindas diretamente do DNA genômico, aquilo que contém a maior parte da informação genética dos organismos, né? Então, pode ser realizado também sequenciamento de outras moléculas de DNA celular, mas normalmente o DNA que é sequenciado é o DNA genômico. E algumas vezes são realizados experimentos com DNA mitocondrial, DNA cloroplastídico, DNA plastidial, entre outros. O sequenciamento, seguido de uma boa montagem das sequências obtidas, permite obter informações referentes à expressão gênica diferencial, como, por exemplo, a gente falou de transcriptômica, estrutura e função dos genes, diversidade genética, utilizando vários bancos de dados diferentes para poder fazer essas análises, presença de elementos móveis no genoma, como ilhas de patogenicidade, por exemplo, presença de genes adquiridos por transferência horizontal, entra também na ideia de elementos móveis no genoma, relações evolutivas e construção de mapas metabólicos, entre outras análises que podem ser realizadas. O surgimento da área aparece principalmente em 1977, com o surgimento de duas tecnologias, realizada por Maxwell e Gilbert, que foi feita por Alan Maxwell e Walter Gilbert, que é baseado na hidrólise química, e no método de Sanger, que foi criado por Frederick Sanger e colaboradores, baseado em reações enzimáticas. E essas análises permitiram determinar a sequência de nucleotídeos de fragmentos maiores de DNA. Mas antes de falar delas, a gente precisa falar da montagem da biblioteca genômica, que é um passo importante para poder realizar o sequenciamento genômico. Então, a biblioteca genômica, na verdade, é montada utilizando, por exemplo, a fragmentação do DNA, que pode ser realizada por fragmentação enzimática ou fragmentação mecânica. No caso da fragmentação enzimática, pode ser utilizado o uso de enzimas de restrição, que a gente já falou anteriormente, que fazem cortes em palíndromos ou em regiões repetidas, né, que são reconhecidas na sequência de DNA, e ela vai cortar esse DNA. Então, existem diversas enzimas de restrição que são obtidas a partir de diversas bactérias e que podem ser utilizadas para fragmentar o DNA. A gente tem fragmentação mecânica também, que é a quebra aleatória com a fragmentação mecânica do genoma a ser sequenciado. E essa fragmentação mecânica é a mais utilizada normalmente. A fragmentação mecânica pode ser feita, por exemplo, com a utilização de sonicação, em que é um método que utiliza ondas sonoras, geralmente ultrassom, para fragmentar a sequência de DNA. Após a fragmentação do DNA, a gente parte então para o método de montagem da biblioteca. Então, a gente tem, por exemplo, a técnica de shotgun, que é chamada de shotgun porque funciona similar a uma 12, que é a carabina, aquela arma, que quando você atira nela, ela tem lá os balinhos, que na hora do tiro, então, esses balinhos saem de dentro da bala e se espalham numa determinada área de cobertura. O tiro sai para todos os lados de uma vez. Então, no shotgun, o que a gente faz é bombardear aleatoriamente o genoma a ser sequenciado com partículas que promovem sua fragmentação. Então, aqui a gente tem o shotgun hierárquico e o shotgun de genoma inteiro. No shotgun hierárquico, a gente vai fragmentar a sequência de DNA em fragmentos maiores primeiro, de tamanhos conhecidos, vai inserir ele dentro de um vetor BAC, por exemplo, que aceita insertos de até 100 mil pares de bases. Depois que colocou ali dentro, a gente vai aumentar a quantidade desse DNA e fragmentar ele de novo em sequências menores, com tamanhos conhecidos entre as pontas dessa sequência, e a gente vai sequenciar essas pontas
sabendo então qual é a distância que tem entre as sequências, e a gente pode utilizar também a sequência maior, que foi utilizada no vetor Bach, para poder sequenciar as pontas dela e saber a distância que existe entre elas também. Com isso, a gente tem a ajuda de um ancoramento para poder realizar essa montagem do genoma, porque a gente sabe onde ancorar as sequências no genoma a partir de algumas referências que são realizadas primeiramente nesse corte maior da sequência. Depois a gente vai para o shotgun de genoma completo, em que a gente quebra o genoma aleatoriamente em pedaços pequenos, sem se preocupar tanto com o local onde que essa região está inserida. A gente pode até gerar uma biblioteca de Bach para poder utilizar, mas a gente não tem a distância entre as sequências, ou a gente tem a distância apenas entre sequências pequenas, e que a gente vai fazer a montagem dessas sequências, então gerando um genoma inteiro. Inicialmente, o genoma humano ele começou a ser realizado por uma iniciativa pública em que era utilizado o shotgun hierárquico, em que eles partiam primeiro para a sequência maior para depois partir para a sequência menor. E isso, então, mostra que nesse gráfico, quanto do genoma humano estava depositado no banco de dados até a introdução da técnica de shotgun de genoma completo, em que foi introduzido em 98 pela iniciativa privada de sequenciamento de genoma. E aí, com isso, a gente tem um aumento exponencial do tamanho do genoma sequenciado, que entre 2002 e 2003, então, foi gerado o draft do genoma, um rascunho do genoma humano com mais de 90% do genoma sequenciado. Então, nessa técnica de shotgun, o DNA genômico completo total do organismo é representado no modelo como um genoma circular bacteriano, que é fragmentado, clonado e sequenciado. E os fragmentos grandes e amarelos são essenciais ao processo de montagem, por permitir identificar e ligar contíguos adjacentes. Na técnica de shotgun hierárquico, também conhecido como subbiblioteca, também há a fragmentação do material genético, só que os fragmentos gerados são grandes e por isso precisam ser primeiro clonados em baques. Posteriormente, esse inserto é novamente levado em fragmentos menores e subclonados em plasmídeos. A partir deste ponto, a técnica é idêntica ao shotgun de genoma inteiro. E a gente tem que falar também da técnica de primer walking, que é utilizada, que consiste numa limitação da ação da polimerase, que devido à baixa resolução dos genes de sequenciamento, haverá um momento em que os nucleotídeos não serão mais determinados, reduzindo a eficiência do processo. Então, a gente não consegue sequenciar sequências maiores do que um determinado tamanho, mesmo que em vivo a polimerase tenha uma proximidade muito grande. Em vitro, a gente não consegue replicar esse mesmo ambiente, porque a gente não vai ter as proteínas, todo o aparato para montar a enzima, com todo aquele cenário em que a gente vê em vivo. Por isso, a DNA polimerase aqui, ela não consegue sequenciar sequências maiores do que um determinado tamanho. E, com isso, o que a gente tem que fazer é que, na hora de montar o genoma, a gente precisa ter várias sequências e ir juntando elas como se fosse um quebra-cabeça, e às vezes algumas regiões não aparecem no genoma e com isso a gente tem que sequenciar as pontas dela. A gente sabendo aonde começa e onde termina essa sequência, a gente vai sequenciando as pontas, sequencia um pedaço, aí cria um primer para esse novo pedaço, sequencia de novo e vai indo até conseguir fechar essa região inteira. Então a técnica de primer walk consiste em andando na sequência genômica, sequenciando ela, utilizando primers, criando primers novos a cada sequência. Primeiramente, a gente realiza esse passo da criação da biblioteca genômica porque a gente não consegue sequenciar essas sequências maiores do que 800 a 900 pares de base, como foi dito no caso da técnica de sangue, e também porque a gente precisa ter uma grande quantidade desse DNA. Então, colocando esse DNA dentro do plasmídio, a gente consegue clonar ele dentro de uma bactéria e ela vai produzir uma grande quantidade desse plasmídio, a gente vai ter uma grande quantidade do DNA amplificado aí para a gente poder utilizar nesse sequenciamento. Então, essa é a importância de utilizar a biblioteca genômica. Então, agora que a gente já falou de biblioteca genômica, na próxima aula a gente parte para falar do sequenciamento de Sanger e Maxwell Gilbert, e a gente fica por aqui. Até a próxima, pessoal.